Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, meus irmãos angolanos e angolanas, aqueles que vivem fora de Angola e também os que vivem dentro de Angola. Aqui eu vou, irmão Moço Califa, eu falo diretamente daqui em Angola. Angolanos e angolanas. Quem procura, alcança. E quem espera não alcança, apenas cansa de esperar. Nós angolanos precisamos nos organizar, procurar nos organizarmos para criarmos uma organização de angolanos para angolanos. Estando aqui em Angola, consigo ver realmente que não é hoje nem amanhã que o MPLA, partido de estrangeiro, vai sair realmente do poder. Angolanos e angolanas, nós podemos nos organizar. Não vamos perder nosso sagrado, precioso tempo, bater na mesma tecla. Não é com democracia ou realmente eleições que vão mudar este país. Primeiro, seria a UNITA ou a Abdu Ferraz vir aqui dizer para todos vocês que este país não é um momento para falar de eleição, não é um momento para falar de democracia e não é momento para falar de autarquia. Não é um momento. Eu sei que o teu não discernimento vai te dizer: Moço Califa, você está maluco. Você realmente está maluco. Prestem atenção, meus irmãos. Neste país Angola, o estrangeiro tem 3 refeições: mata-bicho, almoço e jantar. O angolano não tem nem sequer uma refeição. Esse é o trabalho que o partido de estrangeiro MPLA impõe aos angolanos, para quando o angolano ir para a urna votar, ele será condicionado a votar por uma obrigação para ter refeição no prato do que por uma opção realmente de escolha. Então, essas eleições, elas não são fraudadas a partir do momento que o MPLA rouba a quantidade dos votos ou se decreta vitorioso, pois realmente as eleições. Não. As eleições já são fraudadas a partir do momento que tiram a capacidade do angolano e votar por opção. Então, nós deveríamos ainda falar de 3 refeições diárias. Este povo angolano deveria ter 3 refeições diárias antes de nós falarmos sobre eleição. Porque com as 3 refeições diárias vai fazer o angolano compreender o que é uma democracia, o que é uma liberdade, o que é um voto, o que é ter direito. Então, um povo que realmente não tem direito de ter as 3 refeições vai conseguir refletir realmente no momento de votar. O Abdu Ferraz deveria falar isso para vocês. A UNITA deveria dizer que o voto neste país é fraudado pelos partidos da oposição e não só pelo MPLA. A partir do momento que a UNITA, que se diz oposição, não dá a real informação ao povo dizer que o voto do povo é fraudado a partir do momento que tiram a capacidade do povo votar por opção e lhe condicionam a votar por obrigação. Meus irmãos, entendem, por favor. A nossa luta deveria ainda ser lutarmos para que o angolano tivesse 3 refeições, porque com 3 refeições diárias o angolano teria a capacidade realmente de não se permitir ser obrigado a votar. Porque obrigar alguém a votar de forma psicológica ou de estomacal, isto não é uma democracia. Isto não é uma democracia. A UNITA, se fosse realmente honesta, não poderia nem se permitir fazer parte da eleição realizada pelo MPLA, que condiciona os angolanos a votarem realmente por causa da fome. Os partidos da oposição ou alguns líderes que querem emergir como político, assim como Abdu Ferraz fala, por isso é que eu disse, vocês criticam as falas do Moço Califa, mas o Moço Califa é patriota, então faz senso crítico realmente aos partidos que trazem mentira aos angolanos. Então, os líderes que estão tentando se posicionar como líder político, como Abdu Ferraz e tantos outros, até mesmo William Antonem já deveria dizer para todos vocês: não é o momento para nós falarmos realmente de eleição ou democracia.
É um momento que todos nós angolanos deveríamos sentar e pensar que o angolano, ou lutar para que o angolano tivesse primeiro 3 refeições diárias. Só assim poderíamos falar da eleição. Por que o estrangeiro em Angola tem 3 refeições, meus irmãos? Por quê? Porque as 3 refeições realmente que o estrangeiro tem facilita o estrangeiro não pensar comida. E as 3 refeições que o angolano não tem condiciona o angolano realmente pensar comida. Por isso que o estrangeiro realmente que recebe legitimidade de um partido de estrangeiro consegue maltratar os angolanos, oprimir os angolanos, desrespeitar os angolanos. E os angolanos se submetem a essa situação por quê? Por causa da fome. E você não vê realmente o Partido UNITA fazer um senso crítico aos imigrantes que realmente maltratam os angolanos. Por quê? Porque a UNITA tem um presidente estrangeiro. O MPLA é um partido de estrangeiro. Nós deveríamos perceber isso. O MPLA não é um partido de angolano, é um partido de estrangeiro que tenta financiar, em época de eleição, os partidos que se dizem angolano. Então, meus irmãos angolanos e angolanos, eu sei que vocês não gostam do nosso califa. Eu sei, eu entendo. Sabe por quê? Porque o Moço Califa, por mais que é angolano de origem, eu já disse para todos vocês, eu sou da família dos Kambamba Kulaxingo. Se vocês tiverem dúvida, vão no Google. Vão lá no Google, escrevem realmente os Kambamba Kulaxingo. Eu sou. O meu pai é de Malange, a minha mãe é da ilha. Se você irem na ilha de Luanda, escutarem os Diabolocas vêm da parte da minha avó, mãe da minha mãe. Os Kambamba vêm da parte realmente da Minga Diaboloca, que é a minha avó, que é o meu pai. Então, se vocês analisarem, eu sou realmente angolano. Realmente, e não só, tenho pessoas neste governo do alto escalão, por exemplo, vocês já ouviram falar da Ângela Bragança? A Ângela Bragança é a esposa do Mário Cabral. Mário Cabral é primo como irmão da minha mãe. Também já ouviram falar do pai Dízer, meu primo realmente que canta essas músicas desagradáveis. É meu primo. É meu primo. Vocês já ouviram falar também do Sari Sar, um cantor de rap? Também é meu primo. Então, esses também não são angolanos. Esses não são angolanos de origem. Então, você detesta o Moço Califa. Não é que o Moço Califa é incapaz, não, por causa da espiritualidade do Moço Califa. E vocês deveriam respeitar, se vocês fossem inteligentes, deveriam entender a opção de escolha de fé de cada um. Isso é uma singularidade, é uma particularidade que nem um ser humano vai conseguir intervir. Por exemplo, eu posso vos dizer, já deixei de ser muçulmano, só para vos agradar, só para vos agradar. Mas só que no interior vive em mim o Islã, não adianta. Aqui tem angolanos agnósticos, tem angolanos pan-africanistas, tem angolanos ateus, tem angolanos bruxos, mas esta é a particularidade de fé de cada um. O nosso problema aqui é falar sobre o problema social dos angolanos e que tem capacidade realmente para orientar o povo, que deveria ser líder. Olha lá no governo do estrangeiro do MPLA, tem católico, tem da Universal, tem da Assembleia, tem da Maná, tem da Jeová. Até na UNITA também tem gente que já pratica o Islã, dentro do MPLA tem gente que já pratica também o Islã. Mas vocês não falam nada sobre isso. Aí o Moço Califa fala, Assalamu alaikum. Vocês pensam já que o Moço Califa é árabe? Não, eu não sou árabe. Esta é a minha particularidade de fé, esta é a minha particularidade de crença. E eu, como líder dos angolanos, não vou intervir que vocês tenham que mudar de religião, porque o Moço Califa realmente pratica o Islã. Todos têm que ser islâmicos. Não. Não vou fazer isso. E não se pode fazer isso, porque o próprio Alcorão diz que não há imposição na crença. Se o Alcorão recomenda que você não tem que impor, agora, se você vê que algum muçulmano está a impor, isso vem da ignorância, da arrogância, da estupidez do próprio muçulmano, porque isso não está escrito no Alcorão. Então, meus irmãos angolanos e angolanos, refletem. Nós deveríamos ainda lutar para falar de 3 refeições. E logo, nós não poderíamos perder nosso sagrado e precioso tempo, lutar contra um partido que fica durante 5 anos, dar esperança enquanto eles vivem o presente. Não, nós deveríamos nos organizar de angolano para angolano. Não podíamos perder nosso tempo, criar um sistema paralelo, uma administração paralela, um governo paralelo e posicionar um líder que não deve perder tempo ir na manifestação, na rebelião. Não, sai MPLA, sai. Não. Muito obrigado, espero que vocês refletem. Moço Califa.